decreto dos homens ou decreto de Deus? Esse vídeo, né, eu acabei de fazer um vídeo, estou fazendo esse e pretendo fazer mais um daqui a pouco. Esse vídeo é para tentar contrastar o pensamento cristão atual com o pensamento cristão bíblico, que é o correto. E com isso eu quero começar esse vídeo contando uma experiência que eu tive quando era missionário com um pastor de cruzeiro, né, um pastor bem pentecostal. Nessa época eu era missionário de uma igreja pentecostal. Eu e o pastor que eu estava auxiliando recebemos uma visita de um pastor de cruzeiro, né, um pastor pentecostal roxo. E esse pastor que eu auxiliava, ele cria, assim como eu creio, em predestinação. E esse pastor pentecostal, né, de cruzeiro, não acreditava. Então o que o pastor que eu auxiliava, ele fez? Ele pegou a Bíblia, que é o correto, e leu Romanos capítulo 9 para esse pastor. O pastor, ele não explicou, ele não conjecturou, ele não parafraseou, ele só leu o texto, pausado, tranquilo, só leu. Depois que ele terminou de ler Romanos 9 para esse pastor de cruzeiro, o que o pastor de cruzeiro disse foi: eu não creio nisso. Detalhe, o pastor que leu não expôs a sua visão, ele apenas leu. E a reação do pastor de cruzeiro foi: eu não creio nisso. Olha que coisa bizarra. Após a leitura de um texto, apenas a leitura, um pastor que se diz cristão não acreditou no que foi lido. Ele não acreditou no que o texto estava dizendo. Por quê? Porque ele viu que o texto ele contrariava a cosmovisão pentecostal. Olha que coisa absurda. E hoje em dia, isso não é tão difícil da gente ver, né? O tema desse vídeo é decreto do homem, decreto do governo ou decreto de Deus. Com qual dos dois nós devemos ficar? Bom, eu quero trazer um texto aqui de Atos capítulo 5, versículo 28, quando alguns apóstolos estavam ensinando sobre Jesus, pregando Jesus. Eles foram capturados, né? E os líderes da época, os líderes religiosos, disseram o seguinte para esses apóstolos, né? Atos 5, 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Versículo 29. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que os homens. Já quero deixar bem claro aqui. A base, o fundamento do cristianismo são as Escrituras. É Cristo, obviamente. Sem Cristo não há cristianismo. E é através das Escrituras que nós conhecemos a obra e a vida e os ensinos de Cristo. Então, se você, cristão, que se diz cristão, prefere ficar com aquilo que o pastor, que a igreja diz, ao invés do texto bíblico, então eu vou pedir para você mudar de título. Não diga que você é cristão, né? Não se intitule, não se rotule cristão. Diga que você é outra coisa. Diga que você é um espiritual, um espiritualista. É melhor, porque o texto é claro. Entre o decreto do soberano, do imperador, do rei, do presidente, do governador e o decreto de Deus, nós devemos ficar com o decreto de Deus, obviamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na situação atual que está nosso mundo, principalmente aqui nosso Brasil, né, nós vemos que foram decretadas algumas ordens de fechar várias coisas, né, inclusive igrejas, que não são igrejas, são templos. Né? Igrejas são as pessoas e não o templo. E esse decreto foi obedecido. O interessante é que esses mesmos cristãos, né, que
fecharam o seu templo, né? Que deixaram de se reunir, porque na mentalidade se reunir é apenas no templo. Esses cristãos obedeceram o decreto do governo, mas desobedeceram o decreto do próprio Deus. Por quê? Se você for abrir em Hebreus capítulo 10, 25, vai estar escrito assim: não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Essa aqui é a tradução da Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica, é a tradução que eu mais gosto de utilizar. Mas em outras traduções não está tão diferente. Não deixemos de congregar, não abandonemos. Congregar é estar junto, não é para deixar. Não, Maurício, mas espera aí. Hoje em dia não dá. Tem um bichinho, né, aí no ar que pode causar complicações se a gente se aglomerar. Hoje em dia não dá para a gente ficar, né, levando a vida de qualquer jeito. A gente tem que zelar pelos mais velhos da congregação, aqueles que têm imunidade baixa, as crianças. Meu amigo, no tempo de Jesus, os discípulos, os seguidores de Cristo, eles respiravam morte. Eles sabiam, eles não podiam anunciar: ó, galera, vai ter culto hoje em tal lugar. Sabe por quê? Porque o Império Romano ia lá e capturava-os, matava, encarcerava. Eles se reuniam em cemitérios onde tinha gente enterrada. Eles se reuniam escondidos em lugares desertos para não deixar de se reunir, não deixar de congregar. Hoje, os cristãos, entre aspas, estão com medo de, como eu posso dizer, se rebelar contra o decreto do governo. Estão com medo de ser preso. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Quando Pedro e os apóstolos eles foram pegos quebrando um decreto dos líderes ou do Império Romano, eles foram açoitados. E depois que eles foram açoitados, a Bíblia diz que eles se alegraram. Eles se alegraram em ser participante do sofrimento de Jesus. Olha só que coisa incrível. Hoje, os cristãos têm medo de ser presos. Olha que bosta de cristãos que a gente tem hoje. Naquele tempo, os cristãos se alegravam de sofrer por obedecer a Deus. Olha o que ele fala: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Hoje, não, temos que ter sabedoria. Nós temos que ser prudentes, irmão. Não é assim, não. Que isso, misericórdia. Meu Deus do céu, eu sinto vergonha desse cristianismo lixo que nós temos. Cristianismo que, não, mas o estatuto da igreja diz, não, mas o meu pastor falou, não, mas peraí, a doutrina nossa aqui é diferente, irmão. Se quiser, você vai lá para outro lugar. Que isso, olha, é nojento. Não. Tem igrejas que estão abertas, funcionando nesse cenário atual. Que bom que estão obedecendo o que diz Hebreus 10, 25. Não deixar de se reunir, não deixar. Não é uma condicional, olha, não é para deixar. Mas se tiver um bichinho no ar aí que pode matar os outros, entendeu? Então é melhor ser prudente. Não tem condicional, é não deixar. Não. Estão querendo te matar se você se reunir? Se reúne escondido. Tem um decreto? Dane-se o decreto. Ou você obedece aos homens, ou obedece a Deus. Então quer dizer que eu não vou obedecer mais nenhuma lei. Se a lei for contra as escrituras, tem que ser desobedecida. Se a lei dos homens for contra o que está escrito, tem que ser desobedecido. Ou você não é cristão. Sei lá, você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é de... Meu amigo, nós não somos dessa terra. A lei que prevalece na vida do cristão é a lei de Deus. Então, o decreto dos homens ou o decreto de Deus? Você escolhe. Se você é um cristão, você vai colocar em primeiro lugar na sua vida aquilo que Deus disse e não aquilo que o governador está mandando.
A não ser que se o governador mandar alguma coisa que não bata de frente com a lei de Deus, beleza, temos que fazer, obviamente, somos civis. Agora, se o decreto contrariar o que está escrito nas escrituras, dane-se o decreto do governador e vamos seguir aquilo que está na escritura. Tá com medinho de ser preso? Tá com medinho de tomar chibatada nas costas? Você tá com medinho? Então, meu amigo, vira budista. Vira budista, que é muito melhor para você. Beleza? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.